agradeço o convite para poder expor de uma forma muito clara, transparente, a situação que foi o Enem, o SISU, e poder quebrar um pouco a chuva de fake news com a qual a gente nos deparamos, né? Falo ainda que o convite estende um balanço, né, que eu posso fazer um balanço também de como está indo a educação, então eu vou fazer duas apresentações. A primeira, tentando quebrar a chuva de fake news, que novamente se abateu sobre o MEC, e a segunda, um balanço do que estamos fazendo já. É importante dizer do porquê eu me calei nesse período todo. Eu respeito muito a Justiça, e a Justiça estava julgando se havia qualquer coisa errada que pudesse prejudicar qualquer pessoa que tenha participado do processo seletivo. E, diante disso, eu preferi me calar para a Justiça ter total tranquilidade, respeito. Em respeito à Justiça, eu fiquei quieto. Agora que formalmente eu estou sendo convidado por um outro poder para explicar o que houve, então, diante desse fato, agradeço a oportunidade para estar aqui, institucionalmente, explicar toda a chuva de fake news sobre a qual a gente se deparou. Eu vou pedir também licença, que eu prefiro fazer a apresentação de pé ali ao lado das transparências. Então, posso ir? Muito obrigado. Vamos lá? Então, o Enem é um evento gigantesco. Estamos falando de mais de 5 milhões de pessoas que se inscreveram em 2019. Estamos falando de um volume de recursos gigantescos. Estamos falando de mais de 500 milhões de reais. Já nesse Enem, houve uma economia de 52 milhões sobre o Enem anterior em valores nominais, isso é, descontada a inflação. Então, evidentemente, do ponto de vista financeiro, esse Enem foi superior ao Enem anterior e os outros, quando a gente analisa por folha e complexidade da prova. Mais de 10 mil locais de prova, 1.700 municípios, todas as etapas concluídas com sucesso, que é o que eu vou mostrar aqui. Próximo slide. A linha do tempo, a gente vai ver que sempre existiu algum problema em Enem passado. E dessa vez foi o Enem que não houve um problema na estrutura, no desenho, que tenha prejudicado o resultado de ninguém, ao contrário do que acontecia no passado. Não houve fraude, não houve furto de prova, não houve vazamento de questão, não houve esquema com gráfica, não houve nada do que caracterizava os Enems passados. Próximo, por favor. Eu vou passar rapidamente, porque o objetivo não é falar do passado, simplesmente, comparativamente, esse Enem é um Enem que teve o menor índice de problemas e de menor impacto. Próximo. Judicialização reflete um pouco isso. Veja, é inequívoco que no Brasil, ao longo dos últimos anos, houve uma judicialização de questões políticas. Mesmo esse Enem, desde o começo do ano passado, houve a pretensão de paralisar o processo. Desde o começo do ano passado, fala-se que não vai ter Enem. E houve o Enem. Por quê? Porque o objetivo é gerar terror, desmobilizar a sociedade. 4 milhões de jovens ficam à deriva, 4 milhões de famílias são impactadas. Desde o começo, alguns parlamentares, alguns grupos econômicos e alguns meios de comunicação hegemônicos adotaram uma linha extremamente terrorista no processo. Diante desse quadro, a gente manteve a tranquilidade e executou o Enem. Mas só pelo nível de processos judiciais, a gente vê que foi um dos que menos deu margem a ações contra. Tá? Isso é fato. Próximo, por favor. Aí são questões passadas, né, que já teve circulação de foto. Assim, o que houve aqui foi questões menores que não tiveram impacto nenhum, prejudicou ninguém. Tá? Teve uma circulação de foto que já estava andando, o Enem já estava mais da metade andando, não havia mais risco para a segurança. Próximo, por favor. Aí vamos falar no pós-execução do Enem, quando a gente começou a apurar as notas, onde houve o maior ruído, e é a primeira vez que eu estou falando aqui em público. O que houve? Eu, Abrãozinho, estava à noite, depois que saiu o resultado, e abri o meu Twitter.
E eu interajo muito, é a forma, eu vim da iniciativa privada. Então, o meu hábito é perguntar para as pessoas qual a percepção que está acontecendo. Eu interajo como uma pessoa que é responsável por um negócio, pergunta, e aí, você está gostando do produto, atendimento? E o que eu detectei que havia uma inconsistência, tinha muita gente reclamando da correção do segundo dia de prova. Você entra no perfil e vê que não é perfil de militante, não é perfil fake, não é gente maldosa querendo tumultuar. Aí, imediatamente, eu liguei para o Alexandre. Alexandre, temos um problema. Qual é o problema? Aparentemente, houve alguma inconsistência na correção do segundo dia de prova com alguns alunos. Levanta isso. Antes de abrir o SISU, nós já havíamos detectado aonde tinha ocorrido o problema, o que tinha ocorrido, e nós avisamos a imprensa. Nós nunca fugimos, escondemos nada. Nós falamos para a imprensa o que estava acontecendo, nós comunicamos às pessoas e falamos o que houve. Aparentemente, eu não tenho como afirmar, mas pelas informações que eu tive na gráfica, é um problema que já aconteceu, inclusive, no passado. Só que entrou na estatística. As pessoas que foram afetadas por esse tipo de problema foram lesadas, se aconteceu no passado, e nem tomaram conhecimento. Na hora de imprimir, quando você troca os grupos, às vezes a máquina da impressora, da gráfica contratada, ela engasga e existe um deslocamento entre o livro de provas e o gabarito em questão. Isso aconteceu com 5.974 pessoas, mas na prática, tirando os treineiros, foram 5.100 pessoas. Então, estamos falando de um universo de 5.100 pessoas que levaram um susto, porque o treineiro não vê a nota, né? Eles têm uma estimativa da nota. Eles viram uma nota mais baixa do que, de fato, era a nota deles. Mas antes de abrir o SISU, isso já estava corrigido, inclusive. Então, as pessoas já entraram no SISU em menos de 24 horas com a questão resolvida. Qual é a quantidade de pessoas? 5.100. Do universo de 4 milhões, elas individualmente são relevantes, mas estatisticamente, o impacto na nota média de corte é inexistente, é próximo ele tende a zero. Estatisticamente, a gente fala que não é significativo. Quando estatisticamente nós falamos que não é significativo, é que é zero o impacto, tá? Quais foram os municípios? Principalmente Viçosa, Ituiutaba, Iturama e Alagoinhas. O que aconteceu no passado? Provavelmente aconteceu esse tipo de coisa no passado, e a pessoa primeiro tem que ir bem, porque se ela vai mal, tanto faz. Depois ela precisa ter muita confiança que ela foi prejudicada. Precisa ter recurso financeiro para entrar na justiça, para depois ter acesso a se esse problema aconteceu no passado. Quando nós falamos, deu esse descolamento, o que a gente escutou, acontece, isso é uma coisa que eventualmente acontece. Então, não dá para afirmar que sim, nem que não. Mas eu diria que esse tipo de problema pode ter acontecido sim no passado. Vamos lá, diretamente ao ponto. 5.100 pessoas, o caderno já falou. Próximo, por favor. Sim, abrimos um processo administrativo contra a gráfica. Agora ela tem que ver a culpa dela, se era para ser evitado ou não. Agora a justiça vai atrás da gráfica, inclusive essas 5.100 pessoas que não foram lesadas no processo seletivo, mas levaram um susto, precisa ver se elas têm interesse de um processo por dano moral, não sei, daí é questão da justiça deles, advogados, verificarem isso. Os participantes foram identificados, foi feita a rechecagem de todos os participantes, isso aqui é importante, hein? Ao longo desse processo, nós não rechecamos os 5.100 participantes. Nós revisamos as 4 milhões de provas e corrigimos elas novamente com os 4 gabaritos. A gente passou todas as provas por 4 gabaritos. Por quê? Para ter certeza que ninguém teria uma nota mais baixa. Porque, veja, a não ser que a pessoa vá muito mal na prova, a maior nota dela é com o gabarito correto, perfeito? E aí, o que nós tínhamos certeza? Ficou restrito a essas 5.100 pessoas que participaram do Enem. Então, rechecamos todas as 4 milhões de provas para ter certeza que esse problema não aconteceu em mais regiões do Brasil.
foi Sesgran Rio, etc. Pode ir o próximo, por favor. Não houve prejuízo a nenhum participante. Inclusive, também com uma postura herdada da iniciativa privada, a gente pediu, quem tiver dúvida, acione, nos procure, nos busque. Estamos abertos para tirar qualquer dúvida ou ruído. 172 mil e-mails, 85 mil interações nas redes sociais. Absolutamente todas as provas foram rechecadas. Próximo, por favor. Aí o que acontece? Desse grupo de reclamações, que teve muito, eu vou entrar na parte da mídia depois, mas nesse monte de reclamações que veio pela internet, pelos sistemas, nós detectamos 3 grupos. Eu, inclusive, estava interagindo com as pessoas, por quê? Porque a interação com a pessoa, eu sou o gestor. É importante para o gestor saber o que está acontecendo. Como eu descobri, por exemplo, a questão da prova. Do mesmo jeito que eu descobri a questão da prova, essa interação pessoal direta, ela ajuda muito para você saber como está a qualidade e o que está sendo feito. Aqui são 3 grupos principais que a gente viu. A gente viu o militante, que se fazia passar por um aluno, entrava colocando terror nas redes, não está funcionando, está tudo lascado, tal, não sei o que lá. E esse militante, a gente via e descartava porque ele estava fazendo ruído. Nós vimos também pessoas que não estavam entendendo o processo, a dinâmica, tinham dúvidas do sistema, e, nesse caso, nós orientamos a pessoa a fazer os procedimentos corretos. Individualmente, coletivamente, nós fomos adotando essa postura. E o último grupo, aí até uma curiosidade, teve um grupo que eu considero o seguinte: o aluno vai mal, e aí ele chega em casa e fala, eu fui mal, mas a culpa foi do Abrão. Daí o pai aciona, aconteceu isso. O pai aciona, quando o pai acionava, era muito frequente. Os pais acionam, e aí o pai, a gente atende o pai e explica, a prova está correta, ela realmente, a aluna realmente foi mal, infelizmente ficou para o próximo ano. Então, assim, esses foram os 3 grupos. Houve muito ruído, isso faz parte da nova revolução tecnológica de comunicação, que é importante. Tem coisas negativas, tem coisas positivas, como essa mentira em rede que é espalhada. Próximo, por favor. De novo, todos os gabaritos foram verificados. Aqui só mostrando como foi o atendimento, como foi feito a interação. Próximo, por favor. Modelo tradicional de correção. Aí tinha muita dúvida como é que são as provas, porque não é como a FUVEST, é uma nota, é a mesma metodologia que foi usada desde sempre no Enem. Não mudamos essa metodologia, mas mesmo assim tem pessoas que têm dúvida, porque não é um ponto, uma questão certa, um ponto. A metodologia usada é uma metodologia recomendada internacionalmente para quem faz vários exames ao longo do ano. Como nós vamos fazer vários exames ao longo do ano, nunca fizemos antes. Agora esse ano a gente começa a fazer com o Enem digital e o Enem em papel. Então tem que ter essa metodologia para 2 provas terem a mesma distribuição normal, ter a mesma média e mesma distribuição normal, mostrando que as provas têm o mesmo grau de dificuldade. Tá? Já aconteceu no passado, no Enem passado, que 275 mil pessoas tiveram que refazer a prova. E, pelo que eu vi, as 2 curvas na distribuição normal não tiveram as mesmas características. Então, isso não pode acontecer. No caso, é uma metodologia empregada há muitos anos, mesmo assim as pessoas ainda têm dúvida. Nós explicamos para as pessoas. Próximo. Como é calculado, tem toda a questão de como é calculado. Isso não é um ponto, uma nota, para evitar que uma pessoa que chute uma questão difícil acerte. Se ela acertar uma questão correlata difícil e errar uma fácil, ela tem uma diminuição no resultado dela final. Esse que é o desenho principal, a principal característica. Próximo. Pulou uma. Nota mínima não é 0, máxima, que é só explicando estatisticamente como é feita toda essa apuração. Existe método e processo, e é o mesmo método e processo empregado há vários anos, mas a mesma metodologia internacional. Nesse aspecto, estamos bem tranquilos em afirmar isso. Próximo. Já abrimos, porque, veja, quando nós chegamos, era o mesmo contrato há 10 anos, não é isso? Há 10 anos a gráfica. Então, esse contrato que nós utilizamos ano passado tinha 10 anos. O TCU nos pediu para fazer uma nova licitação, foi uma das primeiras preocupações, porque a gráfica anterior havia falido. Nós
Fomos ao TCU, explicamos a situação, o TCU nos permitiu fazer esse Enem que passou com a atual gráfica, mas já abrimos um novo processo de licitação para contratar uma nova gráfica para fazer o Enem desse ano. Pronto. Próximo. Seguimos os calendários, aí veio o SISU. O que aconteceu no SISU? O SISU, ele tem um sistema de cadastramento, é um sistema de atendimento ao público, né? Não tem muita diferença do internet banking, do home broker, que eu já tive contato, inclusive, eu já montei estruturas como essa, eu tenho experiência nisso. E o ano passado, nós tomamos uma decisão acertada de migrar para a nuvem. O sistema, anteriormente, ele era todo carregado em placas. E as placas é uma tecnologia antiga e elas já estavam defasadas. A quantidade de investimento que teria que ser feito para manter o SISU em placas dentro do MEC seria de 15 milhões. Nós decidimos investir 2,5 milhões e migrar para a nuvem. A nuvem permite expandir... A nuvem da Microsoft. Eu não estou falando de uma empresa qualquer. Estamos falando das melhores empresas que foram contratadas, referências do mundo. A decisão foi migrar para a nuvem. Por quê? Se der um gargalo qualquer, e a demanda por interações, ela cresce exponencialmente. Ela não cresce em ritmo de progressão aritmética, ela cresce em ritmo de progressão geométrica. Está aumentando o acesso de internet na população e o sistema desse ano foi muito mais interativo via celular. Nós criamos essa oportunidade e aumentou sobremaneira a demanda no sistema. Nós sabíamos que viria uma quantidade muito grande, fizemos os testes prévios, mas mesmo assim havia espaço para fazer alguns ajustes. O que aconteceu no primeiro dia? E é importante as pessoas terem em mente. Aqui eu vou fazer uma pergunta retórica. Das 4 milhões de pessoas que fizeram o Enem, quantas querem acessar o SISU no primeiro dia? 4 milhões. Quantas querem acessar o SISU na primeira hora? 4 milhões. Então, o que acontece? Num primeiro momento, o sistema vai sendo sobrecarregado, existe uma lentidão, e ao contrário do passado, que a gente não teria margem para mudar as placas, a gente joga na nuvem e expande o sistema na nuvem. Esse processo de expansão na nuvem, nas primeiras vezes, os primeiros ajustes, o sistema tem que sair fora do ar para adaptar o SISU ao software da Microsoft. Foi a adaptação no Microsoft que deu. E a gente experimentou 3 interrupções do SISU no primeiro dia. De novo, né, você teria vários dias para fazer. Então, no primeiro dia, você teve a interrupção por três períodos e lentidão ao longo do dia. No segundo dia, na parte da manhã, teve uma interrupção e lentidão. A partir da tarde, o sistema funcionou carga total. E eu vou mostrar toda a volumetria, porque o número não é a percepção. Você, às vezes, pode entrar no site do Bradesco, ou do Itaú, ou de qualquer banco grande e falar, pô, mas hoje o home broker não está funcionando, não está legal. Ou um home broker ou internet banking. Você tem que ver as volumetrias para analisar o sistema e a qualidade dele. Então, no primeiro dia, de fato, teve essa percepção. No segundo dia, a partir da tarde, já não teve mais. No terceiro dia, o sistema funcionou carga plena, sem nenhuma interrupção, perfeito. No quarto dia, praticamente não tinha mais ninguém querendo acessar o SISU. Isso é, nós atendemos toda a demanda existente das 4 milhões de pessoas até o terceiro dia. E no passado já teve Enem que o sistema ficou 3 dias fora do ar. O nosso sistema ficou pontualmente no primeiro dia, em alguns momentos fora do ar. A partir da tarde do segundo dia, no terceiro dia, funcionou carga total. No quarto dia, no quinto dia, nós mantivemos aberto sábado e domingo para deixar todo mundo tranquilo. Praticamente não havia mais demanda. Tinha tudo sido atendido. A qualidade do sistema, próximo, por favor. A gente vê pela volumetria. Número de inscritos, mesmo com a instabilidade do primeiro dia, foi o dobro do ano anterior. E o pico por minuto, para saber a capacidade dele. No passado, o máximo que teve na história toda do SISU foi 2.900 interações por minuto. Nós conseguimos atender 7.000 depois que o sistema estava estável. 7.000 por minuto, sem problema nenhum. Pode ser mais, pode ser 8, 9, a gente não sabe até onde poderia ir, né? Teria que se testar. Então é importante a pessoa ter esses números para saber a qualidade.
A Microsoft nos passou que o volume de demanda que a gente teve no SISU, em função desse crescimento exponencial de interações e também pela modernização, permitindo acesso via celular, mobile, é 14 vezes maior do que a Black Friday. Então, esse é o tipo de volume que a gente teve que enfrentar. E as adaptações que nós tivemos não somente geram economia financeira, como deixam já montado para os próximos anos uma estrutura capaz de atender o crescimento, porque nós migramos. Agora a estrutura não é mais em placa, é na nuvem. Próximo, por favor. Próximo. Aí começam as fake news. Aqui são várias matérias, né? Em maior ou menor grau você tem uma maldade da imprensa, você tem distorção, então aluno diz ter sido aprovado no SISU em curso que não escolheu. Eu vou deixar esse material aqui, depois vocês verifiquem, mas assim, não é novidade para ninguém que a imprensa tem má vontade. Não a imprensa como um todo, mas duas famílias, principalmente, que controlam 70% da mídia, têm uma grande má vontade, todos os veículos que eles controlam tem distorção. Então, aqui é fake, próximo. Aqui também não teve falha nesse aspecto, o MPF encontra indício, falha, também não foi distorcido. Volta. Aí, folha, novo erro no SISU, impede candidatos, acesso à lista de espera. Já tinha sido resolvido quando eles soltaram essa notícia, foi logo no começo. Também maldade, distorção. Próximo. Estudante relata que se inscreveu em uma cota, mas chamada, também teve distorção nisso, também a solicitação, a gente esclareceu isso pela Band News. Próximo. Candidato efetuou mudança em sua cota no dia 25, informação foi comprovada por meio de estrutura de auditoria que o sistema possui nela, constam que as interações que o candidato fez no sistema também é mentira. Próximo. Universidade Estadual do Tocantins desiste do SISU para selecionar candidatos, também é mentira. Sequer fez a inscrição dos participantes do SISU, isso foi falha deles, segue abaixo o comprovante, isso não teve nada disso, eles que falharam. Próximo. Universidade de Santa Catarina suspende cronograma de ingresso ao SISU com as notas do Enem, também mentira, aqui ó, segue abaixo as notícias todas, tudo mentira, fake. Próximo. MEC sofre com perda de técnicos de TI, não é verdade isso. A gente teve que suspender contratos irregulares. Logo no começo do ano passado, o MEC tinha uma série de contratos irregulares. Contratos que não são adequados para o setor público. Transparência necessária. Nós suspendemos todos esses contratos. O MEC está com deficiência, com falta de mão de obra? Está, mas nós contratamos e mudamos, deslocamos de outras áreas e hoje a tecnologia está. Foi uma das áreas que a gente priorizou. Tá? Então, mais uma fake. Próximo. Nível de percepção do candidato. Então, no primeiro dia teve esses probleminhas, mas a partir daí, se vocês notarem, foi muito próximo do 100%. Próximo. E aqui duas empresas que são referências internacionais, falando que o case, que é um case que está sendo feito no MEC, que não existe nada próximo no setor público como um todo e somente em alguns locais da iniciativa privada existe essa mudança em plataforma tecnológica para atender o Enem e o SISU. Eles estão pedindo para divulgar o caso internacionalmente, fazer um case de estudo, para mostrar a eficiência, a volumetria e quão bom foi a transição. Essa é a Red Hat e a outra empresa que é tão conceituada quanto. E a próxima, por favor? Não, e a Microsoft? Aqui, ó. Tem a Microsoft aqui, ó. Essa é a Red Hat e aqui tem a Microsoft, ó. Tá aqui, ó, Microsoft pedindo também para fazer o case. Isso aqui fica com vocês, tá? Então foi a Red Hat e a Microsoft, tá aqui, ó. Tá bom? Então assim, teve uma chuva de fake news, mas eu já estou acostumado com a chuva de fake news. Eu queria aproveitar mais um tempinho só para falar do que a gente fez no ano passado, porque o MEC, a gente traz um monte de coisas positivas e é difícil de furar o bloqueio dessa má vontade dessas duas famílias que controlam 70% do noticiário. Pode colocar outra apresentação, por favor, carregar? Tem uma outra apresentação que a gente selecionou.
Eu vou aproveitar, então, essa oportunidade para comunicar que os nossos internautas podem participar desse evento e podem enviar perguntas, comentários, utilizando o portal E-Cidadania no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania, ou também podem fazê-lo pelo telefone 0800 61 2211. Enquanto a segunda palestra chega... já chegou? Já. Então, vamos à palestra. Essa é rápida também. Vou passar só alguns dados. Pode passar primeiro, por favor. São algumas áreas. Então, a gente publicou a nova Política Nacional de Alfabetização, fizemos uma decisão ao PIRLS, que é nada mais, nada menos do que o PISA, mas do começo. Porque não adianta só ver quando o jovem está no final, terminou o ensino médio, está com 16 anos, que foi tudo ruim que aconteceu. Tem que pegar logo no começo se está dando certo o que está sendo feito, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, a gente está aderindo ao PISA de alfabetização, que é no começo do ensino, caderno do PNA, fizemos conferências no Brasil para todas as secretarias estaduais e municipais de educação do Brasil poderem participar e terem contato com novas técnicas, não novas, no mundo é o que funciona, né? Trouxemos os métodos que funcionam no mundo para adaptar aqui ao Brasil. E estamos lançando agora o programa de alfabetização no Brasil todo. Isso começa a mudar esse ano já. Próximo, por favor. Programa Conta Pra Mim, que é você traz a alfabetização para a família, isso é, os pais contam histórias e leem para as crianças, valorizando a família, e uma técnica que está comprovada em vários papers no mundo inteiro. Crianças de famílias que têm o hábito dos pais, que os pais têm o hábito de ler para os filhos historinhas à noite, ou contar histórias para eles, têm um desempenho muito acima das famílias, das crianças que os pais deixam eles na frente da televisão e não interagem. E isso tem vários papers. Uma curiosidade é que não precisa ser todo dia. 3 vezes por semana você já gera um impacto significativo e a partir de 3 vezes por semana você tem impactos marginais menores. Então, se fizer isso 3 vezes, 4 vezes por semana já é mais do que o suficiente. Quanto nós estamos gastando? 45 milhões. O impacto é em 1 milhão de crianças. Próximo. Educação básica. O que nós fizemos foi aproximar o MEC tanto das secretarias estaduais quanto municipais. Aquela visão nossa, separada, elitista, nós cuidamos do ensino superior, estados e municípios cuidam do ensino fundamental e médio, eu acho que é equivocada. Você tem que ter todos os entes federativos trabalhando para resolver esse problema, essa chaga que é a última posição do PISA que o Brasil se encontra na América do Sul. Próximo, por favor. Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, você teve uma ampla adesão em quase todos os estados do Brasil, teve alguns poucos governadores que não quiseram aderir, e você tem uma aceitação de 80% das famílias querem colocar os filhos em escola cívico-militar, apenas 10% são contra, 10% são indiferentes. Só volta para a educação. Esse daqui, eu queria falar uma coisa que é importante. É um modelo a ser testado para ser expandido pelo Brasil todo. Aonde já existe, o desempenho é 70% superior à média das escolas. Então, é um ganho significativo na parte do ensino. Só para ter um paralelo, nada do que a gente está falando é diferente do ITA. Os professores civis do ITA têm liberdade de pesquisa e ensino total. E a Força Aérea, os brigadeiros da Força Aérea responsáveis cuidam da parte operacional. Então, a escola cívico-militar tem a mesma abordagem. Os civis vão ter liberdade total de ensino, os militares cuidam da disciplina, da logística, todos esses outros problemas que afligem as nossas escolas. E as famílias querem, tá? Próximo. Você pulou uma, por favor. Caminho da escola, estamos fazendo investimento grande no transporte escolar, e tem que ser adaptado tanto na manutenção dos ônibus, quanto na compra e no envio de novos ônibus. Para isso, nós estamos contando aí com o apoio e colaboração do Congresso dos Parlamentares. Próximo. Pulou? Pulou uma? Não, pode ir. Escola de Todos. Foi uma iniciativa que nós fizemos para diminuir as tensões dentro da sala de aula, falando que o aluno tem direito
a ter uma visão plural, a ter uma opinião, a ter religião. O aluno tem direito a não sofrer bullying em função de suas opiniões. O aluno tem direito a ser bem recebido na escola, independente das orientações de qualquer professor ou adulto que esteja lá. Isso é uma iniciativa que já está bem estruturada e já tem até call center para a gente tentar melhorar os problemas que acontecem pelo Brasil. Próximo. Programa Nacional de Alimentação Escolar, são 50 milhões de refeições diárias. Próximo. Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que também foi alvo de uma crítica maldosa de um veículo específico. Maldosa por quê? Porque ele não deu ênfase que era um estoque de livros que tinha desde 2014, isso é do passado. Então, essa é a primeira maldade. A segunda maldade é que você necessariamente tem que ter um estoque de livros de emergência para atender, eventualmente, alguém que não tenha recebido. Então, nunca vai ser zero a quantidade de livros nessa reserva técnica. O que a lei determina? Que seja 3%. Quanto era a quantidade de livros? Abaixo de 2% que nós tínhamos. E isso que herdamos muitos livros do passado que já estavam vencidos. Então, a nossa reserva técnica era muito pequena na época da matéria. O que eles não falaram, de forma alguma, é sobre aspectos técnicos. Já em 2019, houve uma melhora de 49% no índice de remanejamento dos livros. Por isso que a reserva técnica era tão baixa. Então, assim, de novo, a gente pega mentiras que não aparecem em lugar nenhum, a gente mostra os números e a imprensa martela essa mentira. Próximo, por favor. Educação conectada. O senhor falou da importância dos laboratórios, mas não dá para ter laboratório de informática sem internet. As escolas no Brasil não tinham internet banda larga. Pela primeira vez, a gente vai ter internet banda larga no Brasil inteiro. Era uma exceção as escolas públicas com internet. 30 milhões de crianças vão estar conectadas esse ano à internet banda larga. Vai faltar, basicamente, escolas rurais onde não existe conexão via banda larga. E isso vai ser via satélite. Esse ano a gente já vai atender 50% das escolas rurais, que são locações mais distantes. Então, assim, sem isso, eu não consigo fazer avaliação, treinamento, biblioteca. Eu acho importante biblioteca, mas hoje em dia você precisa o quê? Precisa ter internet, porque com a internet você tem a Alexandria, a biblioteca de Alexandria à disposição. E todo esse equipamento está indo, um pequeno laboratório de informática e também Wi-Fi, para as pessoas, as famílias que moram na região, poderem usar no final de semana também a internet banda larga, poder ir lá e poder acessar. Então, isso daqui, para mim, é revolucionário. Eu consigo fazer recapacitação com professores com internet. Sem internet, como eu faço recapacitação? Só dá para fazer à distância. Então, esse daqui é um dos principais investimentos. E quanto é o valor? Menos de 300 milhões de reais por ano. Próximo, por favor. Isso saiu em lugar nenhum dos grandes veículos, né? Só os pequenos deram. Em lugar nenhum, matéria nenhuma. Acompanhamento nenhum. Então, é só realmente você vê que tem um viés. Estatisticamente, se você fizer uma análise, nitidamente você vê um viés desse grande conglomerado familiar que controla mais de 50% da informação que flui pelo Brasil. Educação em prática, aqui estamos utilizando espaços ociosos para fazer educação em tempo integral. Próximo, por favor. Pulou um. Ensejo, Exame Nacional de Certificação. Não somente o Enem foi... Eu diria, o melhor Enem, eu vou repetir, eu não prometi que seria, mas foi o melhor Enem de todos os tempos. Depois que saiu, eu pude falar. Agora eu estou trazendo números e peço, traga outro que tenha sido melhor. Não estou falando que não teve erro nenhum, que não tem nada para melhorar, que foi perfeito. Traga outro e fala, não, o de 2012 foi melhor do que esse. Só vai ter um Enem melhor do que foi o de 19. É o desse ano, porque esse ano a gente vai estar melhor, a nuvem já vai ter sido instalada e testada, nós já vamos começar a fazer o Enem digital, e o outro ano vai ser melhor, e assim que funciona. Não é só o Enem que está melhorando, o Enseja também foi um sucesso. Próximo. O SAEB também está sendo um sucesso, estamos fazendo um diagnóstico completo, tá? Foi um sucesso, estamos pegando o Brasil todo sem um mapa de como está o ensino resultado, como eu posso tomar ações, sem saber as crianças e os jovens que estão ficando para trás, como eu posso corrigir os professores que não estão tendo um bom desempenho. Próximo. Pela primeira vez, nós temos um amplo acompanhamento das famílias que recebem Bolsa Família, se elas estão mandando os filhos para a escola com a presença, acima de 93%. Vai chegar em 100%. Próximo. O novo Fundeb, nós ficamos o ano passado inteiro debatendo com a professora Dorinha,
E para melhorar o diálogo, nós vamos enviar agora um projeto nosso, porque eu tenho receio que a proposta não avance como nós gostaríamos. Estamos enviando uma PEC também do governo sobre o novo Fundeb. Eu acho importante, mas o novo Fundeb tem que ter aspectos técnicos, ser fiscalmente responsável, ele tem que ter alguns detalhes que eu acho que ao longo do ano a gente vai poder debater mais a fundo, tá? Mas a nossa intenção é melhorar o diálogo. Como não estava fluindo como a gente imaginou várias vezes, a gente está tomando essa iniciativa. Próximo. Pulou um? Pulou. Novo ensino médio, estamos ampliando a carga horária e pela primeira vez em muitos anos estamos ampliando, estamos voltando a ampliar o número de escolas em tempo integral. Isso vinha caindo nos últimos anos. Escola em tempo integral é fundamental. Próximo. Ensino médio em tempo integral, então já falei aqui, estamos ampliamos a carga horária. Próximo. O Enem, que já falei no começo da apresentação. Vamos começar a ter o Enem digital já esse ano, 15 capitais. Próximo. Educação profissional e tecnológica, o objetivo é ampliar em 80% total de vagas do ensino técnico. Hoje, até o final do governo anterior, nós pegamos em 1,8 milhão de vagas para o ensino técnico. Esse número já chegou a ser 2 milhões, isso é, o ensino técnico no Brasil vinha caindo. Nosso objetivo é ampliar em 80% o ensino técnico no Brasil, e isso já começou a ser feito, já estamos ampliando significativamente a quantidade de alunos atendidos. Próximo. Novos caminhos. Aí, no caso, a gente quer trazer o empreendedorismo para dentro dos institutos técnicos, assim como no futuro teremos incubadoras e startups. Nós já fizemos isso, a ampliação de ações para conseguir ampliar o número de iniciativas que mudem a realidade e a riqueza da região onde você tem o Instituto Técnico. Próximo. Educação profissional e tecnológica, também estamos ampliando isso. Havia no passado um esqueleto de 11 mil diplomas que não haviam sido reconhecidos. Nós estamos reduzindo isso nos últimos meses e o objetivo é zerar essas pessoas que fizeram o ensino técnico e não conseguiram reconhecer os seus diplomas. Próximo. Ensino superior. SISU, ProUni, FIES. Estamos ampliando todas as frentes. Próximo. O SEB, Sistema Educacional Brasileiro, que é a base de dados do estudante. Hoje a gente não tinha, até hoje nós não tínhamos uma base para saber quem está matriculado, aonde, como, por quê. Por isso que a carteirinha digital que nós lançamos era tão importante para ter o banco de dados. Como você faz gestão sem números? O Brasil não tem um banco de dados para o ensino, a gente não faz acompanhamento das provas. Então, tudo isso está sendo feito, já está em andamento no MEC. A carteirinha digital era uma iniciativa nesse sentido. Próximo. Então, aqui está a carteirinha digital, é uma das iniciativas para ter esse banco de dados. O custo é zero para o aluno. O aluno que quiser tirar a carteirinha, tira no celular, enquanto que, pelas vias tradicionais, é R$ 35,00, mais o custo de deslocamento do jovem, mais correio, mais todas as outras despesas. Assim como nós também fizemos o próximo, o diploma digital. O diploma digital já está em andamento, que nós vamos ter o diploma já esse ano, sendo implementado. Isso vai reduzir burocracia, custo e fraude, tanto na carteirinha quanto no diploma digital. Quem nunca teve dificuldade de buscar o diploma na faculdade, né, no instituto que se formou, digitalmente você faz isso. Perdeu, precisa de uma nova cópia, tudo isso digital, sem fraude, sem problema. Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, também fizemos, está em evolução, quase 500 mil participantes, tudo isso a gente precisa ter um mapa. Próximo. Diploma digital, já falei. Próximo. CAPES, apesar do que foi dito, não houve perda, teve ampliação, segue a expansão e a gente vai ver as melhoras nos indicadores de desempenho das bolsas. Isso é o impacto científico que a produção científica teve no Brasil, está subindo. Próximo. EBSER, que ninguém fala, o MEC tem a maior rede, é a segunda maior rede de hospitais do Brasil. E logo no começo do ano foi dito também por esse grupo de mídia
que ia paralisar os hospitais, vários jornalistas, né, depois reverbera, vai paralisar hospitais, não teve nenhum hospital paralisado, pelo contrário, nós ampliamos os leitos, ampliamos o atendimento, ampliamos a qualidade no atendimento, é a área onde você tem a melhor prestação de serviço analisada pelo consumidor, pelo pagador de imposto. As pessoas que utilizam a EBSER têm uma satisfação muito grande. Só que o objetivo final não é consulta. O objetivo da rede EBSER deveria ser treinar os médicos. É uma escola para médicos. E acabou tendo essa distorção de atendimento. O que acontece? Metade das escolas federais de medicina tem um hospital da EBSER. A outra metade não tem. E onde esses alunos estudam? Eles estudam em hospitais que fazem isso por caridade. E isso não é justo. E segundo, muitas vezes esses hospitais só têm custo no atendimento. Esse ano nós já vamos mandar recursos para todos os hospitais que receberem alunos de universidades federais na área de saúde. Então, esse ano, as Santas Casas, principalmente, ou hospitais que recebem os alunos para treinamento, já vão receber R$10.000 por aluno. Tá? Isso já gera um impacto de 2 a 3 milhões de reais por hospital, e com isso a gente acredita que o ensino melhora muito. Próximo. Aqui, vagas de residência médica, estamos ampliando também. Próximo. Aplicativo de gestão, estamos colocando também na parte de tecnologia um grande investimento na parte de EBSER. Próximo. Só para mostrar que a EBSER basicamente sai dos recursos da educação. Estamos falando aí de 10 bilhões de reais por ano que nós gastamos com a EBSER. Próximo. Não, pulou um. 5 novas universidades federais. Se eu não me engano, o presidente Bolsonaro vai ser o presidente que mais instalou Universidade Federal no seu primeiro ano. Foram 5 novas, fora de grandes centros. Próximo. Educação inclusiva, a gente tem uma série de impactos aqui em andamento, tanto na parte de sistema acessível, livro didático, uma série de ações para a gente conseguir melhorar a educação inclusiva. Próximo. Chegando ao final, houve muita mentira quanto ao corte, não houve corte, foi um contingenciamento, foi tudo descontingenciado, absolutamente todos os recursos foram liberados no prazo que havia sido dito, sendo que, além disso, nós enviamos mais 220 milhões de reais a mais, fora do orçamento, para investimentos, terminar obras que estavam em esqueleto parado. Se vocês forem aos campi das universidades, vão ver um monte de esqueletos, tem que terminar os esqueletos e instalar painel fotovoltaico para reduzir a conta de luz das universidades. A taxa de retorno disso é acima de 25% ao ano. O painel dura 50 anos ou mais e, se você colocar 3,5 milhões de reais, a conta de luz cai 1 milhão por ano. Isso é 25% de retorno, é gigantesco. Estamos fazendo isso em larga escala no Brasil. Próximo. O ITA, vamos dobrar o número de vagas no ITA. Tá? Já começaram os investimentos, vai ser a primeira vez desde que começou o ITA, vai dobrar o número de vagas. Próximo. Futurice, eu acho que eu vou ser convidado aqui para voltar, para falar bastante do Futurice. Próximo. Próximo. Acabou? Travou? Acabou? Acabou. Obrigado.